Olá, galerinha do sexto ano, tudo certo? Então, na aula de hoje vamos falar sobre mínimo múltiplo comum. E então, nós vamos iniciar com um exemplo. Nesse vídeo, a professora já vai explicar os 3 processos, tá? O primeiro processo é o processo de listagem dos múltiplos. E então, para encontrar o mínimo múltiplo comum de 12 e de 15, iniciamos listando alguns múltiplos de 12. Lembrando que inicia no zero e é uma sequência infinita, porque os múltiplos de 12 são os resultados da multiplicação do 12 pela sequência de números naturais. Então, 12 vezes 0 dá 12, 12 vezes 1, 12, 12 vezes o 2, 24 e assim por diante. Como é uma sequência infinita, listamos alguns e paramos por aí para ver se a gente já encontra o que estamos procurando. Em seguida, listamos os múltiplos de 15. Repetindo, obtemos os múltiplos de 15 multiplicando ele pela sequência de números naturais. E então, é uma sequência que vai pulando de 15 em 15, 0, 15, 30, 45, 60 e assim vai. Agora, podemos destacar os múltiplos comuns, são aqueles que se repetem. O zero vai ser sempre o primeiro múltiplo de todos os números. Por isso que eu já coloquei ele em azul aqui, porque ele vai ser sempre o primeiro e ele não vai nos interessar. Então, coloquei ele em azul para neutralizar ele aí. O próximo múltiplo que se repete nas duas sequências é o 60. Então, dizemos que o 60 é um múltiplo comum. Se continuássemos a listagem, se continuássemos aqui os múltiplos de 12 e os múltiplos de 15, encontraríamos também o 120 se repetindo nas duas listas e o 180 também se repetindo nas duas listas. Analisando os múltiplos comuns, com exceção do zero, o menor deles quem é? O 60. O 60, então, é o menor múltiplo comum de 12 e 15. Então, é o valor procurado. Então, colocamos aqui. Mínimo múltiplo comum de 12 e de 15 é o 60. Encontramos. Então, sexto ano, o que é o mínimo múltiplo comum? É o primeiro número, em outras palavras, é o primeiro número que aparece nas duas tabuadas ao mesmo tempo, com exceção do zero. Ou seja, é o menor número que é múltiplo do 12 e do 15 ao mesmo tempo. O segundo processo chama-se processo de fatoração prima. Nós vamos utilizar o processo de fatoração prima para encontrar esse valor. Já sabemos que é o 60, mas utilizei os mesmos números para vocês compararem as diferenças entre os processos. A fatoração prima do 12 não tem segredo, está aqui. 12 dividido por 2 dá 6, divide por 2 dá 3, divide por 3 dá 1. E do 15 também não. 15 divide por 3 dá 5, 5 divide por 5 dá 1. Agora, a segunda etapa consiste em escrevermos os dois números na sua forma fatorada. 2 ao quadrado vezes 3. E o 15, como é que fica? 3 vezes 5. Ok. Escrevendo na sua forma fatorada, nós vamos escolher agora todos os fatores. E esses fatores, quando eles se repetirem, nós vamos escolher eles no maior expoente. Aqui nós temos o fator 2. Eu vou circular todos os fatores que nós temos. Temos o 2 ao quadrado, temos o 3. Observem que o 3 está aqui e também está aqui. Eu vou circular uma vez só. E o 5. Todos os fatores que aparecem nas duas fatorações, nas duas decomposições, nós vamos utilizar para o cálculo do MMC. O MMC, então, 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2, vezes o 3, que foi outro fator destacado, vezes o 5. Observem que todos os fatores entram no cálculo.
não somente os comuns, como era lá no MDC. Agora, nós selecionamos todos os fatores. Então, multiplicando 5 vezes 3 vezes 2 vezes 2, encontramos aí os 60. Observem que coincidiu com o mesmo valor aqui, ó. Porém, esse método é um pouco mais prático, mais rápido. Eu prefiro o terceiro processo. É mais rápido ainda. Mas esse já agiliza em relação ao primeiro processo. Qual a importância do primeiro processo? O primeiro processo é importante para nós compreendermos o conceito de mínimo múltiplo comum, de nós entendermos que mínimo múltiplo comum é o menor número que é múltiplo de 2 ou mais números ao mesmo tempo. É o primeiro número que eu encontro se repetindo nas duas tabuadas. Eu digo duas porque no nosso exemplo aqui estamos analisando 2 números, né? Mas podemos encontrar o MMC de mais números, mais que 2 números. Terceiro processo, então, é um resumo do segundo. Ou seja, também vai ser pelo processo de fatoração prima, porém, vou fazer a fatoração simultânea. E como vocês já sabem, simultâneo ao mesmo tempo. Simultâneo ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Esse processo de fatoração simultânea vocês já sabem bem, nós já praticamos bastante lá no MDC. A diferença vai ser na escolha dos fatores. Lá no MDC, nós escolhemos os fatores comuns. Ó, observem o que vai acontecer agora. Entre o 12 e o 12 é par, dá para dividir por 2. Vou dividir o 12. 12 dividido por 2 dá 6. O 15 fica aguardando porque não dá para dividir. O 6 dá para dividir por 2. Vamos lá. Que dá 3. 15 ainda aguarda porque não dá para dividir. Agora, vamos dividir por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 15 dividido por 3 dá 5. Dividimos agora por 5. 1 continua, 5 dividido por 5 dá 1. E pronto. Fizemos a fatoração simultânea, ou a decomposição simultânea, como preferirem falar. Agora, quais são os... Então, aqui, ó, eu dei uma pausinha no vídeo, eu não lembro a última coisa que eu falei, mas vamos lá. Então, nós vamos multiplicar todos os fatores que nós encontramos. E aqui, ó, vou circular. No MDC, nós escolhíamos os fatores comuns. Agora, nós vamos escolher o quê? Todos. E eu vou destacar aqui para ninguém esquecer. Todos os fatores vamos multiplicar. Então, vamos lá. Mínimo múltiplo comum. Deixa eu trocar aqui para ficar da mesma cor. Mínimo múltiplo comum. Então, eu vou obter multiplicando todos os fatores. E quais foram os fatores encontrados? 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Passou um trem aqui, não sei se vocês ouviram, mas eu não vou pausar o vídeo de novo, fica assim. Multiplicando 5 vezes 3, 15, 15 vezes 2, 30, 30 vezes 2, 60. O mesmo valor encontrado nos outros dois processos, claro que nós iríamos encontrar o mesmo valor, mas só para vocês compararem aí a diferença dos 3 processos. E aí já ficam com um resumo, ó, dos 3 processos. Primeiro processo muito importante para compreender o conceito.
E o terceiro processo é o processo que nós vamos utilizar na resolução dos probleminhas e das atividades daqui para frente, tá? Uma vez que eu compreendi o que é o mínimo múltiplo comum, não preciso ficar passando trabalho listando os múltiplos de todos os números, né? Utilizamos o terceiro processo, então, que é mais rápido, mais prático e vai nos poupar tempo e agilizar as nossas atividades. E por hoje é isso. Até o próximo vídeo.